Olá família, vamos seguir nossa jornada? Hoje nós vamos dar continuidade na nossa série Estudos Bíblicos e vamos falar sobre um tema muito interessante chamado A Nova Terra. E nós finalizamos o estudo passado falando justamente sobre isso, sobre a destruição de Satanás e de todos os ímpios. O cenário era o seguinte, nós estávamos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo de 7 a 10, que fala justamente sobre a prisão de Satanás, sobre a ressurreição de todos os ímpios, e também como é que eles serão destruídos. A Nova Jerusalém desce do céu, com todos os salvos dentro, e Jesus, todos os ímpios, veem a Jesus e os salvos. E ali nós temos justamente o cenário daqueles que estão salvos com aqueles que estão perdidos. Os que estão salvos estão dentro da Nova Jerusalém, os que estão perdidos estão fora. E justamente nesse momento, quando eles tentam invadir a Nova Jerusalém para destruir com todos os salvos, acontece justamente o juízo final, o derramamento da ira de Deus sobre todos os ímpios e principalmente sobre o maior deles, que é Satanás, o originador do pecado. Eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 21 para que você compreenda justamente o que acontece nesse momento. Versículo 1 nos diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Verso 2 fala justamente desse momento que eu já mencionei para você anteriormente, diz assim: Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adornada como noiva para o seu esposo. Algumas coisas não existirão mais na nova terra. Eu vou já mencionar aqui para você e trazer alguns textos que eu quero deixar na descrição desse vídeo para que você acompanhe e possa se aprofundar um pouquinho mais nesse tema que é tão delicado e também que é tão profundo, para que você possa compreender de maneira mais ampla. Então, como havia mencionado para você anteriormente, o cenário é o seguinte: o fogo desce do céu agora, destrói todos os ímpios, inclusive Satanás, e esse fogo que destrói, que é derramado dos céus para destruir todos os ímpios, ele serve exatamente para purificar a terra de todo o pecado. Então, à vista de todos os santos, de todos os salvos, o que acontece agora? Jesus ele vai levantar-se do seu trono e ele vai justamente recriar na frente de todos aqueles que estiverem salvos. É justamente por isso que João usa essa expressão: eis que vi novos céus e nova terra. Mas eu gostaria de falar para você sobre algumas coisas que não vão haver mais na nova terra. E para isso, eu gostaria de fazer a leitura justamente aqui de dois versos, na verdade vários versos, em dois capítulos, justamente no livro de Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 1 em diante, que diz assim para nós: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saiu do trono de Deus e do Cordeiro. O verso 3 diz assim: Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Algo muito interessante que a Bíblia menciona para nós aqui é que naquela nova terra nunca mais haverá qualquer maldição. Por que eu falo justamente sobre maldição se eu estou falando sobre a nova terra? Gostaria de fazer uma leitura aqui no livro de Oséias, capítulo 4, e ele traz uma leitura muito interessante para nós, para que nós possamos entender um pouquinho mais a respeito sobre a importância de não haver mais maldição na nova terra. Oséias, capítulo 4, o versículo 1 em diante diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Verso 3. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. Essa leitura do livro de Oséias, no capítulo 4, ela nos mostra justamente as causas do sofrimento, da dor, da destruição e da morte nessa terra, que é justamente o pecado. Mas ele faz uma analogia muito interessante aqui, mostrando para nós que, na verdade, todos nós somos afetados por causa do pecado. E aqui ele mostra para nós justamente o destino final de todos nós devido ao pecado. E ele mostra que o pecado, o erro, ele não atinge simplesmente a nós, mas ele atinge tudo aquilo onde nós tocamos a nossa mão. Seja as aves do céu, os peixes do mar, enfim, tudo é atingido por causa do pecado. E chegamos então ao destino final, que é justamente o quê? A morte. Todos nós morremos por
porque todos nós pecamos. No entanto, ao falar ao seu coração, nesse momento, eu gostaria de lhe falar sobre uma promessa maravilhosa de algo que não vai haver mais na nova terra. Isso está justamente aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, e versículo 4, que nos fala o seguinte: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amigo, ao nos voltarmos para a Bíblia, para a Palavra de Deus, nós entendemos e conseguimos enxergar pelos olhos da fé de que, embora essa terra ela caminhe a passos largos para a destruição, Deus providenciou por meio da sua palavra esperança, conforto e consolo para todos aqueles que descansarem no Senhor. Descansarem não simplesmente das suas obras de fé, mas também descansarem na sua confiança, no seu temor, na sua obediência, colocarem suas vidas nas mãos de Deus. O mais impressionante para mim na leitura desse texto é justamente o fato de que na nova terra não existirá mais a morte. A morte, entretanto, ela tem sido justamente o elo de interrogação na mente da humanidade sobre qual o final da nossa existência, o que existe após ela. Mas nós ainda vamos aprender um pouco mais a respeito desse assunto mais na frente. Mas aqui Deus mostra para nós justamente que não vai haver pausa, não vai haver interrupção da nossa vida quando há uma dedicação, quando há um colocar-se nas mãos de Deus, quando você toma a decisão de permanecer no caminho confiante, firme, acreditando que aquele que há de vir virá e não tardará.